Dando continuidade, então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a quinta questão do livro. Quem morre descansa eternamente. Então, vocês imaginem a situação daquela pessoa que está num leito há uns 2 meses, mais ou menos, ou mais, e está sofrendo, tem dores, e chega um ponto em que ela morre, ela desencarna, tá? Quem já não ouviu alguém falar dizendo o seguinte: olha, ela descansou, foi viver a vida eterna, provavelmente ao lado de Jesus, ao lado de Deus, enfim, como se isso fosse possível, né? A vida eterna, sem fazer nada, simplesmente descansando, seria antes um tédio eterno, né? Imagina alguém parado o resto da vida sem produzir, sem trabalhar, sem fazer coisa nenhuma. Então, gente, não é assim que acontece, né? A pessoa, quando ela desencarna, ela entra no plano espiritual do mesmo jeito que ela estava no plano físico. Se ela desencarnou com câncer ou com alguma dor, ela entra no plano espiritual com câncer, com dor. Não muda absolutamente nada. Ninguém se melhora 1 milímetro porque morreu, mas também ninguém piora porque morreu. Isso não existe. A vida, na verdade, ela é uma continuidade, é um contínuo, né? A gente, uma hora está encarnado, outra hora está desencarnado, e a vida vai. Uma hora a gente está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está em cima. Nós vamos falar mais adiante no livro A Senoide da Vida, que é uma curva onde a gente está sempre subindo e descendo. Então, a pessoa que desencarna, por exemplo, com algum tipo de dor, ela continua do outro lado de lá com essa dor. Mas, porém, a gente tem que entender uma coisa: o corpo físico que acabou de morrer, nós não tínhamos mais condições de tratar esse corpo físico. Não era mais possível nenhum tratamento, e muito menos retirar a dor. A gente só podia dar, sei lá, às vezes, dependendo do caso, uma morfina, um calmante, uma coisa para atenuar a dor que a pessoa está sentindo. Mas quando ela entra no plano espiritual, o corpo astral, que vai continuar com dor, pelo menos no início, assim que ela chega, né? Ele tem condições de ser tratado, né? Então, normalmente essas pessoas que desencarnam depois de longo tempo, elas são levadas para hospitais da espiritualidade, onde são tratadas. Mas o que é tratado? É tratado o corpo astral, o perispírito, né? Para que ela vá se recuperando da lesão que tinha. Também é preciso entender uma coisa, gente. Toda a doença que a gente tem, seja ela qual for, essa doença primeiro se manifesta no nosso corpo astral. Depois ela desce para o corpo físico, ela drena para o corpo físico. Ao chegar no corpo físico, essa doença se materializa. Ela estava no corpo astral, ela drenou, veio para o corpo físico e se materializou. Quando ela chega no corpo físico, a gente enxerga, tá? Porque enquanto ela estava no corpo astral, ela era invisível. Por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, né, ela já tem o câncer no corpo astral, só que o físico ainda não acusou. Demora um tempo, sim, porque existe um período que a gente chama período, a gente pode dizer, de passagem, né? Porque ele tem que passar do corpo astral para o corpo físico. E isso demora um tempo. Esse tempo varia muito, né? Depende de cada caso, depende de cada pessoa, né? Então a gente retorna do mesmo jeito que quando desencarnou. Se desencarnou sorrindo, numa boa, feliz, vai aportar no plano espiritual da mesma forma, né?
A morte não muda absolutamente nada. A diferença, então, qual é? É a que eu já expliquei. O corpo físico já não poderia mais receber nenhum tratamento, porque não respondia mais, e o corpo astral, então, sem estar atrelado ao corpo físico, pode, a partir daí, receber os tratamentos. E é isso que acontece, certo, pessoal? Eu, na sequência, agora vou falar um pouquinho daquelas pessoas que morrem, por exemplo, num acidente de carro. O que acontece com essas pessoas? Quando a pessoa tem uma morte normal, os laços que o pessoal chama, os vínculos que prendem, os vínculos magnéticos que prendem o corpo físico ao corpo astral, eles vão se desfazendo lentamente, ou seja, vão perdendo a sua força. Eles têm uma intensidade de ligação, essa intensidade ela vai diminuindo, até que chega um momento que os vínculos, os laços se desatam, como muita gente diz. Os vínculos magnéticos se desfazem e a pessoa retorna ao plano espiritual de onde veio. Sempre é bom lembrar isso. A gente não veio do nada, né? Não nascemos do ovo, a gente vem do plano espiritual. Quando a pessoa morre num acidente de carro, por exemplo, acontece uma coisa muito terrível, porque os laços, os vínculos magnéticos, eles são rompidos bruscamente, de forma extremamente violenta. Então a pessoa, o corpo astral é quase que arrancado do corpo físico. Isso aí causa uma perturbação tamanha na pessoa que vocês imaginem o seguinte: o corpo físico fica em pé, o corpo astral, perdão, fica em pé, olhando para o corpo físico que está lá deitado, ou no asfalto, ou no meio das ferragens, dependendo do acidente. E a pessoa não entende, porque ela olha lá, é o corpo dela, mas ela está aqui, íntegra, com o seu corpo astral, para ela está tudo certo, ela não morreu. E na verdade ela não morreu, quem morreu foi o corpo físico, a pessoa não morreu, mas ela não consegue entender isso. Vocês imaginem, a pessoa olha lá, pá, mas aquele ali sou eu, olha só, aí chega alguém, olha e diz, olha, infelizmente não deu, faleceu. Como assim faleceu, cara? Eu tô vivo, tô aqui, ó, olha eu aqui, pô, tu não tá me enxergando? Não morri coisa nenhuma, para com isso. Então é um estado de perturbação muito grande. Uma prova, uma provação que eu diria assim das mais difíceis, porque vocês não pensem que é fácil a pessoa estar vivendo na Terra, no segundo seguinte ela já não está mais na Terra, ela está no plano espiritual. Olha que loucura, né? E ela fez essa passagem de forma totalmente brusca, os laços foram quebrados, eu não encontro uma outra maneira melhor, foram rompidos, mas rompidos assim, de uma forma totalmente brutal, né? Por isso que a pessoa se enxerga caída no chão, ela em pé aqui, o corpo físico lá embaixo, e ela, mas como assim, eu agora sou duas pessoas? Não, isso aí só pode ser um sonho, estou sonhando. Se bate, tenta acordar, não consegue. E essa perturbação, pessoal, pode durar uma semana, né, alguns dias, um mês, pode durar um ano e anos. Tudo vai depender do que, Cláudio? Vai depender da maneira com que a pessoa levava a sua vida na Terra. Se era uma pessoa que tinha uma vida complicada, fazendo mal, roubando, fazendo tudo que podia fazer de errado, o estado de perturbação dela vai ser muito maior do que uma pessoa que era boa, que ajudava os outros e tudo mais, e que teve o infortúnio de passar por um acidente, né? Então, esse entendimento
Aí a gente pode fazer a seguinte pergunta. Bom, Cláudio, mas então aquele que é espírita e sabe que isso pode acontecer, se por uma eventualidade ele for pego de surpresa num acidente qualquer, ou estava andando de bicicleta, caiu, bateu com o cordão bateu com a cabeça no cordão da calçada e desencarnou na hora, morreu ali mesmo, né? Ele tem consciência da própria morte? Não é tão simples assim. Ele está numa situação de vantagem em relação àqueles que nada sabem a respeito do que nós estamos falando. Isso não tem como negar. Então, o espírita sempre vai entender o que aconteceu de forma mais rápida. Mais rápida quanto? Meia hora depois já está sabendo que morreu? Não é tão simples assim. Que bom que fosse, mas não é. Ele também vai passar pelo estado de perturbação, só que ele vai se entender, ou melhor, ele vai entender que já morreu mais rápido, com mais facilidade. Mesmo que ele sinta, por exemplo, assim, não era o meu horário, não era o meu tempo. Eu acho que aconteceu alguma coisa errada. Logo agora, meu Deus do céu, não podia ter desencarnado agora, com um monte de coisa para fazer. Esse pensamento, aliás, é o pensamento que acompanha, 99% daqueles que desencarnam. Ninguém acha que é a sua hora. Ninguém. Todo mundo acha que, poxa, aconteceu alguma coisa. Deus deve ter dado alguma bobeada aí, e esqueceu de mim e acabou que eu me fui. Não, isso aí não acontece. Tá? Quando a gente vai, pessoal, é por acidente, é por doença, é por qualquer motivo, né? É porque está na hora. Ninguém fica um minuto a mais em cima da Terra, encarnado, sem necessidade. Isso não existe, né? Então, quando chegar a nossa hora, é porque realmente a nossa hora chegou. E quando ela não chegar, pode acontecer o que for. Pode cair um raio na cabeça da criatura e ela não morre. Ela passa mal, vai para o hospital, mas ela se recupera e não morre. Ela cai num acidente aéreo de avião. Quantos casos a gente tem, né? Mas a pessoa não morre, não era a hora dela. De todos os outros passageiros, era a hora, mas dela não era. Ou ela não consegue entrar no avião, ou ela consegue se salvar. Nós temos centenas e milhares de casos, isso aí todo mundo conhece, né? De pessoas que participaram de desencarnes coletivos. Nós vamos falar mais adiante por que existem os desencarnes coletivos, né? Mas a pessoa, não é a hora dela, ela não morre. Então, para encerrar, pessoal, ninguém descansa eternamente. Isso não existe, né? Até porque, vocês imaginem, uma pessoa morreu e não vai fazer mais nada, vai viver o resto da vida descansando. O que é a vida na Terra? Sei lá, aí 30, 40, 60, 90, 100 anos perto da eternidade. O espírito é eterno. Não é nada, é um segundo, é um milésimo de segundo, não dá nem para quantificar esse tempo. Então é uma coisa assim extremamente rápida que não se pode nem levar em consideração, né? De tão rápido que é. Certo, pessoal? Então, quem desencarna, seja por qualquer motivo, não descansa, certo? E muito menos eternamente. Eternamente, então, nem pensar, tá bom? Grande abraço.